Boa noite, então, a todos do Céu de Luz, ao pessoal do Instagram e a vocês que estão assistindo já depois, já gravado, o vídeo gravado, né? E sejam todos bem-vindos, espero que a nossa conversa de hoje possa acrescentar um pouco de reflexão, um pouco de inspiração aí para nossas vidas, que estamos, aparentemente pelo menos, né, vivendo momentos de desafios imensos aí no mundo todo, e o Brasil não ficaria de fora, não é diferente, né? E essas mudanças que a gente vai observando e estamos observando, principalmente naquilo que está mais próximo de nós, tem causado uma certa indignação, tem gerado em nós sentimentos, às vezes até desesperançosos em relação à humanidade, né, ao homem, de uma forma geral, onde nós vamos buscando forças, otimismo, para não desistirmos do ser humano. Porque para cada uma atitude, uma ação negativa de destruição, ela ganha uma dimensão muito maior do que uma atitude boa que nós fazemos. Não é? Quando nós fazemos algo bom para alguém, ela reverbera em nós de uma forma positiva, gostosa, branda, intensa em alguma medida. Mas quando nós somos vítimas de uma atitude negativa, isso gera em nós um estrago profundo, onde a gente leva às vezes muito tempo para nos recuperarmos, quando conseguimos nos recuperarmos. Então, quando nós recebemos uma boa ação, um carinho de alguém, enfim, um abraço, um presente, isso promove um bem-estar muito grande. Mas quando nós somos vítimas de algo ruim que fizeram para a gente, isso gera traumas. Então é como se de alguma forma nós estamos vivendo um momento onde as trevas, onde essa escuridão, ela parece que potencialmente ganha uma força maior do que aquilo que a luz, que a bondade é capaz de expressar. E é um engano nosso. É um engano, porque nós estamos, na verdade, entrando num processo de supervalorização do negativo. Por exemplo, eu estou aqui numa sala com a luz acesa. Então eu estou num ambiente iluminado. Na medida em que eu abro a porta ou a janela que dá para fora, onde está a escuridão, o que acontece? É a escuridão que entra onde eu estou ou é a luz daqui que sai? Vocês já observaram isso? O que vocês acham que acontece? É a luz que sai. Então, o que nos dá a dimensão, materialmente falando, é que a luz tem mais força, sim, que a escuridão. Basta um simples palito de fósforo aceso, uma vela acesa num ambiente escuro, que ele é capaz de clarear um espaço que outras pessoas, inclusive, podem se utilizar, né? Uma lanterninha fraquinha que seja. Só que nós perdemos um pouco essa dimensão de que a luz, as características positivas que nós vamos com muito sacrifício aí angariando, vençam esse mal. Parece que tem uma avalanche de coisas ruins acontecendo. E talvez esteja mesmo um conflito entre o céu e as trevas e o inferno, né? O céu que existe em nós
o inferno que existe em nós se manifestando dessas formas, né? E no nosso último encontro, eu falava a respeito das mulheres, das mães, da vida, e eu me comprometi com vocês de alguma forma de darmos uma continuidade a isso, né? E de fato, quando eu pensei no título, no tema, né? O estupro da mente, seria um estupidamente, né? Uma brincadeira e um trocadilho, então eu fiz a frase toda junto, que é o estupro da mente, que na verdade é o estupidamente, ou o estupro da mente, podemos brincar com isso, porque nos volta essa questão, um tema tão atual que está aí na mídia, do estupro, né? Eu entendo que algumas dessas situações que estão vindo para a mídia é para nos chamar a atenção do que está acontecendo, fazermos essa reflexão sem o objetivo, sem a lente do julgamento, mas a análise. O que será que está acontecendo que, num julgamento, a vítima passa a ser constrangida, humilhada, por conta de um julgamento prévio que o indivíduo faz através do Facebook, através do Instagram, de fotos que a moça fez a postagem, né? Estou me referindo a esse julgamento que veio à tona aí para a mídia, né? No YouTube está disponível para quem quiser ver trechos desse julgamento, onde a menina, nos exames, me parece que foram constatados, né, vestígios daquele Boa Noite Cinderela, e ela foi abusada sexualmente por um rapaz, e ela fez a denúncia, e parece que o rapaz foi inocentado, e a questão não está só aí, mas a questão está na forma que ela foi tratada pelo advogado do rapaz, né? E isso faz com que a gente pense que lugar é esse, que mundo é esse que nós estamos vivendo. Então, parece que tratam a gente, a sociedade de uma forma geral, como se nós fôssemos uns débeis mentais, né? Como se a gente fosse fala-se do bullying, fala-se desses novos conceitos de antirracismo, de tratarmos as pessoas com igualdade, parará, mas algumas situações pontuais denunciam que existe um engodo, que existe uma hipocrisia nessa forma de lidarmos com a realidade. E eu volto para a questão humana. Quem somos nós? O que somos nós como categoricamente aí somos os primatas, né, o Homo sapiens, no processo evolutivo que adquiriu inteligência, que adquiriu a capacidade de raciocinar. E a gente sabe que essa característica do Homo sapiens, que nos diferem dos macacos, nossos irmãos aí, os primatas mais próximos, que é a capacidade de sentir, de pensar, de analisarmos as coisas. Eu fiquei me perguntando, num solilóquio aqui, se alguma vez eu tinha visto alguma mulher rezando uma missa, celebrando uma missa. Se existe na Bíblia, como um livro sagrado, um livro divino, algum escrito feito por uma mulher, que é um livro tão respeitado no mundo todo, não é? Eu fiquei pensando nesse lugar social que nós construímos
a nossa cultura, a nossa sociedade, que barbariza colocando a mulher numa condição de inferior. Não sei se vocês sabem, mas historicamente a mulher era tida como um ser inferior ao homem. Sob o ponto de vista da inteligência, sob o ponto de vista intelectual, sob o ponto de vista físico, a mulher era tida como um ser inferior. Por isso ela não poderia participar dos mandos e desmandos da política, das grandes decisões que eram tomadas. Na antiga Grécia, a mulher era tida nessa cultura como um ser diabólico, mas não o diabólico que o cristianismo nos apresentou, mas um diabólico que significa, a palavra di significa do, aquele que divide. Então a mulher era perigosa porque ela tinha, de acordo com os traços da natureza, ficado com a parte pior da natureza, que são as tempestades ou as intempéries da natureza, com seus traços, que destruíam tudo aquilo que estava por perto. Então muitas mulheres eram mantidas ou usadas como espiãs, sendo usadas para obter informações dos grandes generais, dos grandes imperadores. Como hoje ainda existem, mulheres que são utilizadas tornam-se amantes de grandes empresários com o propósito de levar informações sigilosas para as outras empresas, são segredos industriais, empresariais. Então, no decorrer do tempo, essa humanidade que nós vamos nos referindo, que ainda nos mantém muito próximos do mundo animal, Nós somos muito ainda impulsivos, nós somos muito estranhos ainda uns aos outros. Há bem pouco tempo nós conseguimos mais ou menos, não 100%, mas quase totalmente 100%, o canibalismo, para ter uma ideia. A espécie humana, o Homo sapiens, ele matava e comia, ingeria a carne do seu inimigo, entendendo que a força desse inimigo passaria para ele. Não é? Então, umas barbaridades que a gente vai estudando, vai vendo, que ainda existem dentro de nós, porque nós ainda cometemos um certo canibalismo. E dentre desses canibalismos que nós cometemos, está o estupro, Os abusos sexuais cometidos na infância, que geram problemas de uma ordem traumática, de uma proporção que compromete muitas vezes a vida inteira de uma mulher, ou mesmo de um rapaz, de um homem, porque a gente pensa no abuso sexual voltado só para o mundo das mulheres. Mas não, tem muitos meninos que sofrem algum tipo de abuso sexual. E volta e meia isso aparece na mídia, Por aqueles que deveriam representar o sagrado, trazem para nós essa imagem distorcida, que não é evidentemente o mundo real do sagrado, mas estão travestidos com essa roupagem e fazem esse aliciamento das crianças. Mas quando nós pensamos no mundo adulto, nós começamos a acreditar que existem mecanismos de defesa de uma mulher contra esse tipo de situação, do abuso ou mesmo do estupro. Então, é muito interessante porque a nossa cultura, nós temos uma cultura do estupro. Vocês sabem qual que é a cultura do estupro? Estão sentadas, estão preparadas para ouvir o que eu tenho para dizer nesse sentido, Eu acho que a gente não vai estar preparado nunca, porque a cultura do estupro é aquela cultura que divulga que o não da mulher merece a persistência. Que quando a mulher diz não, no fundo, ela quer dizer sim.
E os homens que estão me ouvindo sabem muito bem do que eu estou falando. A isso se atribui um comportamento que existe também no mundo das mulheres, que foi nomeado como histeria. O homem tem uma tendência a desenvolver um comportamento obsessivo e a mulher tem uma tendência, porque a palavra histeria significa útero. E, a princípio, só as mulheres os têm. Então, quando nós pensamos na questão da histeria, cabe ressaltar que em muitos casos, sim, a mulher diz não, mas no fundo ela quer sim. Eu vou só fazer um paralelo aqui para a gente relaxar um pouco, porque é um tema muito sério, né? Diz do sujeito que era um violeiro, foi fazer show aí em umas regiões, num sertãozão aí, provavelmente de Goiás, né? Séculos atrás. E estava escurecendo e ele não tinha onde pernoitar. E ele viu uma casinha num recanto, no meio daquele sertãozão todo, foi até lá, bateu palma e saiu uma jovem senhora. E ele explicou a situação, que ele tocava viola, que ele fazia shows ali, cantava em alguns lugares, e que ele estava fazendo a travessia de uma cidade para outra, e ele estava sem pouso, se ele poderia dormir na casa dela. E ela disse para ele assim: então, eu moro sozinha aqui, eu não conheço o senhor. Aí ele disse: não, minha senhora, eu sou uma pessoa de respeito, fique tranquila que eu vou respeitá-la, que eu não vou fazer nada. E ela então acabou acreditando nele, acolheu, jantaram, conversaram, ele tocou umas modas de viola, e aí ela tinha arrumado uma sala para ele dormir no sofá. E ela foi para o quarto. Na manhã seguinte, ele acorda, está lá o café pronto na mesa, ele põe o cafezinho naquelas canequinhas de ágata, porque naquela época era muito comum as pessoas acolherem, darem abrigo, acolhida aos viajores de toda espécie. E ele sai no quintal com a canequinha tomando o café, e está lá a mulher jogando milho para as galinhas no galinheiro. E ele olha e fala assim: nossa, estou vendo que tem umas 15 galinhas aí no seu galinheiro e tem um galo só. Esse galo dá conta de todas as galinhas aí na sua casa? Ela diz: vixe, dá não. Esse galo aí é que nem o senhor, é só tocador de viola. Então, tirando a maldade da piada, é sobre isso que a cultura se instala. Existe uma generalização dessa ideia, né? Para quem não entendeu, eu vou dar uma elucidada, porque no fundo a mulher queria que ele não a respeitasse, né? No fundo, a crença dela é que ele fosse lá seduzi-la e blá 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 blá. Esse era o desejo dela, a fantasia dela. E essa cultura do estupro, na verdade, se constrói em cima desses valores, até porque essa anedota, ela também faz parte dessa cultura que incentiva o homem a ir para cima, a conquistar a mulher. Isso se deve, tem as raízes na nossa cultura antiga, milenar. Por quê? Porque o homem ele é incentivado desde sempre a ser um garanhão, a ser um pegador, um conquistador. Então, a grande nobreza de um homem, a grande virilidade, está no número de mulheres que ele conquista, que ele leva para a cama. Isso vira um troféu na cabeça dele para os outros homens. Pois bem,
se, na medida em que o homem, historicamente, foi e é, de alguma forma até hoje, incentivado a ser esse pegador, a ser esse garanhão, a mulher, em contrapartida, foi incentivada a se proteger, a se recolher. O prazer que a mulher passa a ter sexualmente é muito recente. Estou falando de 50, 40, 50 anos para cá, que a mulher desperta com o feminismo, a luta toda e tal, que ela também tem o desejo e o prazer sexual, que ela pode assumir isso. Mas olha que interessante, quando a mulher começa a assumir isso, ela recebe os adjetivos mais bacanas, né, que a sociedade do bullying constrói, né? Então ela passa a ser a galinha da história, né? O homem não, o homem é o garanhão, mas a mulher é a galinha. Apesar que hoje já tem os homens galinha também, né? Já se fala em homem galinha também. Então eu estou fazendo uma trajetória um pouco histórica, mas assim, muito próxima do nosso atual, do nosso momento atual. E na medida em que existe essa desvalorização do corpo da mulher, a desvalorização dos valores que nós fomos sofrendo mutações, transformações no decorrer do tempo, e que eu não sei sinceramente onde é que isso vai, o que isso vai gerar, os desdobramentos que nós vamos ter disso, está fazendo com que essa mulher comece a sair desse lugar. Quando há 30, 40, 50 anos atrás, uma mulher ia fazer uma denúncia de que ela foi estuprada. Sabe por quê? Porque a lei do abuso sexual da família de abusadores, isso se dá na infância, é a lei do silêncio. É assim que se trata os abusos sexuais na infância. Quantas pessoas estão me ouvindo que sofreram algum tipo de abuso sexual e não podia falar? Não pode. Não pode porque o outro ameaçava, não pode porque medo, não pode. E quando falava, e até hoje a lei, essa é a lei do estupro, o que acontece? É levantada a hipótese da dúvida. Mas minha filha, você tem certeza que isso aconteceu com você? Que o teu tio, teu irmão, teu primo, teu amigo, fez isso com você? É como se essa questão do feminino, da sexualidade do feminino, fosse colocada em xeque. Mas por que isso acontece? Porque há pouco tempo atrás, nós tivemos no noticiário um jogador de futebol muito famoso que foi vítima, entre aspas, de um suposto golpe de uma mulher que preparou todo um esquema, uma psicopatia total, para tirar benefícios para ela, onde ela se oferecia para ele. E aí depois ela entra com uma queixa de que foi estuprada. Então, existem os dois caminhos, como vale para os homens também, né? Os estelionatários que se dizem se apaixonar pelas mulheres, fazem o abuso disso e depois... E a mulher é a vítima de fato. Então, qual o parâmetro que nós vamos ter para fazer uma avaliação precisa de que se o fato aconteceu como um estupro, ou é um golpe, ou é uma manipulação? Que é isso que muitos advogados de defesa dos seus réus declaram. Eles levantam a hipótese da dúvida, né? Porque historicamente isso acontece também, mas acontece em qualquer contexto. Veja bem, na medida em que nós temos hoje o homem, que é o garanhão, que é o conquistador, que é o pegador e tal, né? Nós temos um outro lado que historicamente, milenarmente existe nos nossos registros de vida, que são as prostitutas, né?
Quem são as prostitutas? São aquelas mulheres que oferecem o seu corpo, o prazer sexual para o homem em troca de dinheiro. É isso que é prostituta? Mas eu nunca ouvi a palavra prostituto. Criaram os Google Boys, né? Google Boys que chamam, acho que é esse o nome. Michê, umas coisas assim. E a nossa sociedade sempre olhou com escárnio e desprezo a essas mulheres, que muitas vezes recebem nos seus aposentos mais íntimos grandes personalidades da história. Recebem na sua intimidade pessoas que assumem que têm cargos públicos. Volta e meia a gente ouve os escândalos de Brasília. E eu me pergunto por que esses seres humanos são os párias da sociedade, tratadas como tal, tratadas com o máximo de desprezo. Não sei se vocês sabem, mas numa linguagem mais popular, um homem que sai com outro homem é designado o ativo e o passivo, não é isso? O ativo é o que vai fazer a penetração no outro, que é o passivo. Aí o ativo, ele diz, eu não sou homossexual. Eu só sou ativo nas relações. Eu acho isso um pouco estranho. Vocês não acham? Porque é isso que acontece com a prostituta. A prostituta fica no papel do passivo. Então quer dizer que o ativo que está usando a prostituta está de boa. Não sei se vocês entendem o que eu estou tentando passar como possibilidade de questionamento. Que é essa hipocrisia que eu me refiro. Quem é que vai buscar esses seres humanos? Eu já tive a oportunidade de atender em consultório algumas figuras, porque aí vem a figura humana com uma história de dores, uma história de grandes desafios, uma história de abusos, e que ficam presas nesse círculo, nessa cadeia, nesse cinturão, estigmatizadas, desprezadas, usadas, e que muitas delas nem têm noção disso, na verdade. Tem um embotamento, muitas vezes, psíquico, emocional. Mas elas existem porque alguém faz uso do serviço que elas oferecem, né? E quem é que faz uso desse serviço, gente? Os garanhões? Os grandes? Os homens casados? Uma vez eu perguntei para um sujeito que ele tinha uma amante. Uma não, várias, porque eu nem poderia chamar de amante, mas ele saía com algumas mulheres. E, como todo homem garanhão, gosta de contar suas vantagens. E eu tinha lá meus 25, 26 anos de idade, no máximo. E ele contando, porque eles contam com grande proeza, grandes conquistas, né? O que ele havia feito com a moça. E ele tinha uma filha de 2 anos de idade. E eu fui cruel com ele, o máximo que eu consegui. Eu disse para ele, meu amigo,
Como é que você chega em casa e beija sua filha depois de ter saído de um motel e feito as tripulias todas que você me disse que fez? Como é que você pega a tua filha no colo com todo esse carinho e esse amor que eu tenho certeza que você sente por ela? E disse para ele: você não sabe que família é um território sagrado? E disse isso várias vezes para muitas pessoas. Então, quando nós nos percebemos envolvidos por essas teias da hipocrisia humana, quando nós queremos buscar uma espiritualidade, uma santificação, eu fico me perguntando, o que é santificar-se? Então eu não gosto desse nome, desse termo. Quando a gente consegue fazer essa avaliação com mais precisão, a nossa tendência é fazer o quê? Mas também estava lá de mini saia, usando aqueles shorts tudo curtos, apertados, se oferecendo. Então quer dizer que se eu deixar o meu carro na rua com o vidro aberto e a chave no contato, isso dá o direito de alguém chegar e levar meu carro embora? Porque parece que é isso, né? Aí vai vir um espertinho e falar, mas dá mole para você ver, deixa seu carro na rua com o vidro aberto e a chave. Sim, mas está errado. Nós não fazemos porque nós sabemos que isso acontece de alguma forma, mas está errado. Aonde está a ideia de que porque uma mulher se veste XY, isso dá o direito a outro homem de fazer a invasão, não é? Porque é uma invasão. Tem uma fala de Jesus que eu gosto muito, que ele diz que o seu falar seja sim, sim, não, não. Que a gente tenha precisão e clareza. E o que eu tenho observado, e foi tema desse carnaval de 2020, que não é não. Vocês lembram disso? Era um slogan, né? Não é não. Por quê? Porque não era um não para a mulher. Não foi uma propaganda voltada para o público feminino. Eu poucas vezes tive notícias de que o homem ficava falando para a mulher, não, 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 sai daqui, não quero. Porque o homem é treinado, ele é educado para ser potente o tempo todo. A maior vergonha que um homem pode vivenciar internamente é quando ele não é potente. Gente, existem algumas pesquisas, alguns dados de alguns homens que aos 65, 70 anos, em função de um câncer de próstata, por exemplo, perdem a virilidade, a potência sexual, se matam. Cometem suicídio. Entram em quadros de depressão profunda. Por quê? Porque nós temos uma cultura fincada nesse parâmetro, nessa possibilidade de que para ser homem você tem que ser viril, ser o garanhão, que é a cultura do macho. E a contrapartida que a gente assiste e observa, e temos que ver, que existe um público feminino muito, mas muito significativo, que ridiculariza o homem
quando ele entra nessa questão da impotência, quando ele vivencia o aspecto da impotência sexual. As que muitas vezes não comentam para o homem diretamente, mas comentam para todo um círculo em volta, para as amigas, por exemplo. Ah, isso aí não dá no couro. Eu fico olhando isso, ainda bem que eu tenho alguns instrumentos que me favorecem a análise disso, sem o julgamento, a compreensão disso. Gente, já teve situações, não foi uma, são várias que acontecem, de homens que são ridicularizados porque o tamanho do pênis não atende a expectativa da mulher, ou estão abaixo da média. E acredita que isso é motivador, às vezes, para um atentado contra a própria existência. Porque nós vivemos uma cultura sexual, né? Não tem outro nome, onde a virilidade, o que se espera do homem e da mulher. Então, quando nós vivemos nesse padrão, nessa frequência de pensamento, nós estamos abaixo da condição que chamaríamos de homem, humana. Mas um pezinho totalmente voltados para os impulsos e os instintos da sexualidade animalizada, que é o nosso parente mais próximo aí. Quando nós não conseguimos administrar ainda e nem acessar o mundo afetivo, sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista intelectual, nós somos guiados exatamente pelo impulso que nos movimenta como animais, que é a reprodução, que é a busca imediata pelo prazer, custe o que custar. Quantas pessoas intencionalmente embriagam as suas vítimas para conquistar algum benefício? Então, é como se nós, acima de tudo, sofrêssemos, todos nós, uma espécie de estupro mental. Um estupro das nossas emoções, é uma violência que muitas vezes nós não temos consciência de que isso acontece. Nós só sentimos os efeitos no trabalho, os constrangimentos que muitas vezes somos submetidos pelos órgãos públicos. Quantas vezes vocês foram em órgãos públicos e foram constrangidos, humilhados, como se a pessoa que estivesse lá estaria fazendo um favor enorme para você e você fosse um estorvo para ela? Em hospitais, pós-saúde, e outros que eu ficaria aqui a noite toda falando. Você já tem que chegar de cabeça baixa pedindo desculpa. Então, essa ideia de que o homem é revestido desse poder atribui, num conjunto, culturalmente falando, que ganhou vida. E está muito difícil quebrar isso. As pessoas que estão revestidas de um pseudo-poder, mas que se apresentam com poderes, assim como nós vimos lá em Santos, o cidadão com a máscara lá, eu não me lembro exatamente quem, um desembargador, algo do tipo. Uau, como assim? O dono do mundo? O abuso de poder revestido, né? E isso é global. Nós estamos presenciando as eleições americanas, né? Ai, ainda bem que não estamos sozinhos nesse mundo. Até lá acontecem essas coisas horríveis. O cara vai vendo que vai perder, o que ele faz? Ele apela. Ah, fraude, estão me roubando.
É muito doido isso. Que eu fico pensando que é um país desenvolvido. Isso é desenvolvimento? Será? Talvez tenha um pouco mais de classe. Roubam com mais classe, né? Enfim, era um desembargador, né? É, isso mesmo, né? E quantos deles estão no anonimato fazendo isso? Quantos deles estão nos estuprando? Quanta corrupção! O que é uma corrupção, gente? Estão fazendo de nós prostitutas. Só que não é essa prostituição carnal, física. Quantos seres voltados em nome das religiões estupram a mente humana em busca de poder, em busca de acessos a prazeres imediatos, a manutenção. Quando surge um episódio dessa natureza, eu gosto de ampliar, ver a consciência simbólica que isso nos oferece, né? Um padrão simbólico que a gente possa refletir. Mas, e nós? O que nós podemos fazer? Além da reflexão, né? Como é que nós podemos nos posicionarmos nesse sentido? Então, o primeiro momento que me ocorre e que eu acho que é um benefício é não julgar. Não nos cabe julgamento. O que tem uma análise, mas não um julgamento. E acho que isso que nós estamos fazendo aqui, buscando um entendimento, uma compreensão para que a gente não participe mais disso. E se a gente conseguisse fazer com que uma ou duas pessoas se conectasse a essa ideia, isso poderia se alastrar de uma forma brilhante e conseguiria, como estamos conseguindo, gradativamente mudar isso, porque já foi muito pior. Já foi muito pior. Tem esposas que são estupradas pelos próprios maridos. Tem um grande número de homens que não deveriam receber essa denominação de homens. Porque homem, para mim, significa uma pessoa de palavra, de respeito, uma pessoa com dignidade, que sabe contemplar, respeitar, admirar, sem ser invasivo. Quantos pais estão estuprando a vida de seus filhos, a mente de seus filhos, porque estão revestidos de um poder, porque se acreditam sabedores do que é melhor para eles. Então, quando nós caminhamos nessa direção, eu confesso que eu fico desiludido, eu fico desacreditado do ser humano. Quando eu entro em contato com essa realidade triste, fatídica, que vem se arrastando por séculos e séculos. Mas uma parte interna diz, não desanima, porque existem um grande número de pessoas que estão despertando. Existe um grande número de pessoas que estão sofrendo e querem sair dessa posição, dessa condição de... Porque alguém que age dessa forma é desconhecedor da luz. É alguém que vive na escuridão. Por isso age dessa forma. E que cabe a nós levarmos um pouco dessa luz, dessa clareza.
Cabe a nós, através do nosso exemplo, através da nossa fala, através de todos os meios, inclusive esse que eu estou usando agora, chamar a atenção das pessoas. Vamos despertar. Porque isso acontece desde sempre. Não é uma situação nova, não é única, não será a última. Para vocês terem uma ideia, no Brasil acontece uma média de 500 a 550 estupros por ano. 550 mil pessoas são estupradas sexualmente falando por ano. Esse é um caso isolado que a mídia trouxe. E a alegação, qual é? Também, olha como estava vestida. O jornalista, né, que foi demitido depois de fazer um vídeo, acho que foi essa semana, é recente, ele se pronunciou dizendo que se a filha dele chegasse em casa com esse discurso, ele iria perguntar, então, mas em que contexto se deu? Ah, pai, eu bebi, eu estava embriagado, estava ficando com 2 rapazes lá e depois eles abusaram de mim. E ele, então, disse que ele jamais entenderia isso como um estupro, porque o comportamento dela não era digno de uma mulher de bem. Hã? Como assim? O cara pode beber, o cara pode encher a cara, ele pode fazer todas e tá tudo bem. Eu acho que precisamos começar a fazer o reverso, né? Vocês já pensaram se todo homem que enchesse a cara fosse estuprado porque ele está bêbado? Tem uma brincadeira, né, que de bêbado não tem dono, não é isso? Pois é, vocês já imaginaram? O cara ia começar. E é tão interessante que eu acho isso eu não consigo, sinceramente, dar um nome para isso. Eu posso pensar em vários nomes, mas o estuprador, quando ele é preso, ele vai passar pela experiência de ser estuprado na cadeia. Olha que coisa interessante, não? Aonde nós vamos encontrar uma espécie de justiça? Dentro da cadeia. Muito louco, né? Quer dizer, o estuprador aqui, entre nós, ele recebe um salvo-conduto, na maioria das vezes, porque ele é protegido, porque existe um júri, porque existe um julgamento composto por um pensamento machista, né, uma cultura do estupro. Mas quando ele entra na cadeia, o pessoal sabe que é um estuprador, ele vai passar pela experiência de ser estuprado. É para deixar a gente meio doido, não é? Não, para deixar a gente confuso, no mínimo confuso. Os caras mais odiondos, que matam, roubam, espancam, não, estupro não pode. Pedofilia, então, está na roça. Eu acho que eles pensam na mãe, né? Falam, não, esse cara deve ter pego minha mãe. Ah, não, esse cara não tem chance, né? Então é muito doido, né? Na verdade, isso. Então, queridas meninas, mulheres, eu luto pelo crescimento de vocês, até porque eu tenho 4 filhas, mulheres que eu respeito e acho que fiz o meu melhor. Não sei se foi o meu melhor, foi o melhor para elas, mas com certeza foi o meu melhor que eu tinha até então e tenho até hoje para oferecer. E sempre disse para não abaixarem a cabeça, não se subjugarem, não se permitirem nenhum tipo de violência, nenhum tipo de constrangimentos, para que elas reajam a isso de uma forma saudável, dentro da lei, da legalidade, mas que não se calem jamais. Porque família é um território sagrado, desde sempre. Assim como a gente cresceu ouvindo que mãe é sagrada, não, pai também é, os filhos também são.
A esposa também é, o marido também é. Então, entenda uma coisa, para que eu possa cobrar dos caras que estão lá fora, pelo menos fora da minha casa, na minha casa tem que ter. Eu tenho que começar em casa. Eu tenho que começar respeitando a minha esposa, as minhas filhas, me respeitando. Eu preciso viver o que eu quero que as pessoas vivam, sejam. Então, de que lugar é esse que eu posso cobrar o outro quando eu não faço? Quando eu estupro mentalmente as pessoas? Não dá. E um dos caminhos que eu entendo é esse momento que a gente se trata. Porque é óbvio, você pode ir numa festa, se interessar por uma moça, por um rapaz, mas o outro tem o direito de não querer. Não querer ficar com você. O seu marido, em algum momento, pode não querer mais ficar com você. A sua esposa pode não querer mais ficar com você. Gente, eu já atendi mulheres que diziam assim para mim: Marcos, se eu me separar do meu marido, ele disse que me mata. E eu disse: qual a possibilidade disso acontecer? Ela disse: 100%. Uau! Crimes hediondos que são cometidos porque um dos dois não teve a coragem de dizer para o outro: eu não quero mais. Não, se envolvem com outras mulheres, com outros homens, mantendo o casamento. Como é um território sagrado, não vai acabar bem essa história, não dá para acabar bem. Então resolve tuas questões. Tenha clareza que o seu falar seja sim, sim, não, não, para não deixar dúvida para o outro. Se você não sabe, diga: olha, eu não sei, eu estou em dúvida. Busque a clareza para você. Mas respeite a opinião e a escolha que o outro faz. Porque enquanto você viver guiado e norteado pelo impulso animal, pelo instinto, sem o uso da razão, sem o uso mínimo, né? Se você acha que porque tem muito dinheiro ou exerce algum cargo que te dá um pseudo-poder momentâneo e temporário, porque você vai morrer, se você não morrer vão te aposentar e você perde essa função, a tua situação, sob o ponto de vista humano, é muito triste. Então eu começo a pensar que um país desenvolvido, ele começa dentro da sua casa. Ele começa dentro da nossa casa. E se eu quiser ser um pouquinho mais chato, ele começa dentro de nós. Então, gente, busquemos a liberdade com dignidade, com respeito. Busquemos o que é justo. Lutemos pelo que é justo, mas o que é justo, não é? O que é certo. É como se nós tivéssemos um farol interno, né? Nós temos uma noção, sim, intuitiva. Nós sabemos muito bem, sim, que isso aqui nós não podemos, não é legal fazer, isso aqui é legal, saudável. Nós sabemos. Enfim, um tema difícil. Talvez eu esteja um pouco mais exacerbado aqui, um pouco mais intenso hoje, brincando menos com vocês, porque o tema é forte, né? Gente, os traumas que ficam na vida de uma criança, de uma mulher que sofreu algum tipo de abuso sexual, é muito difícil de a gente tratar, reparar, resgatar, recuperar.
Os traumas que ficam na vida de um garoto, quando homem, os resultados que isso geram, desencadeiam, são muito difíceis. Por isso é considerado um dos crimes mais hediondos que existe. Porque ele destrói, na fase infantil, ele destrói a estrutura, ele compromete essa estrutura. E depende muito como a criança vai vivenciar esse abuso, quem foi que fez, o que fez, quais os valores que são vivenciados nesse núcleo familiar. Mas eu entendo que o silêncio não pode ser uma saída positiva, uma saída saudável. Que venha o escândalo, né? Mas que venha a luz junto com esse escândalo. Isso vale para tudo, tá? Vamos pensar que a ideia do estupro da mente é genérico e a gente não pode aceitar isso. Não mais. Nenhum tipo de estupro. Meu muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela atenção. Vocês devem ter uma paciência de Jó aqui, ficar 1 hora me ouvindo aqui, né? Mas para mim é muito importante, muito legal. É um momento aqui. Eu não estou preso ao número de pessoas, né? No Instagram tem um número já meio que segue, mas eu andei vendo outras lives, é tudo meio que assim também, né? Mas o pessoal do Célula de Luz também, então a gente soma e dá um número legal de gente que vale muito a pena estar aqui, sim. E se algum dia eu ficar sozinho aqui, eu vou ficar sozinho também. Tá bom? Não vai, né? Então tá bom. Obrigado a todos vocês, um carinho, uma excelente semana. Espero que na próxima quinta eu esteja aqui novamente compartilhando algumas ideias aí com vocês. Obrigado, um beijo a todos vocês. Fiquem bem, tá? E vocês também do Célula, beijão para vocês.